Décima festa em homenagem ao nosso orixá Xangô, com a licença assim de Papai Oxalá, de Papai do Céu, o Ser Maior, o Ser Supremo. Nós estamos aqui no Parque da Moca, na 10ª profissão, a orixá Xangô, que tem o nome de batismo São Jerônimo, e a nossa empresa Turismo São Jerônimo, pedindo as bênçãos assim, das entidades de luz para a gente estar aqui, não é? E aí nós vamos fazendo também homenagem assim ao povo da África, esse de lá veio assim, o candomblé, e aí assim se instalou Umbanda, mas tudo numa mesma unidade, tudo na unidade, viu? Você fica assim com a gente, com a Turismo São Jerônimo, Bahia ou África, vem cá, vem nos ajudar. Benguelê, Benguelê, mamãezita Benguelê. Olha só, então a gente vai começando assim mostrando. Nós estamos assim na feira assim, que tem assim os instrumentos pra gente usar assim, para poder divulgar assim o nosso amor pela fé, pela natureza e por tudo aquilo que vem do alto assim, viu? Então você vem assim com a gente, vem cá, com a Turismo São Jerônimo. E aí a gente vai mostrando então um pouquinho assim sobre os trabalhos aqui, e aqui nós vamos apresentar assim uma pessoa que está assim, mostrando esse trabalho assim que ela faz, e aí eu vou deixar ela falar assim, porque ela sabe o que vai falar, né? Também professora de filosofia, assim, igual assim o Ednilson aqui da Turismo São Jerônimo, viu? Vai ficando com a gente. E aí então vamos perguntar assim, com a licença, assim, o seu nome é? Lucília Lopes. Então fala assim um pouquinho do seu trabalho assim, que a gente vai mostrar primeiro assim, as coisas, aí você vai falar assim, com a licença assim. Há 3 anos, divulgando a Lei 10.639. A gente já mostra já, viu? A Lei 10.639 de 2003, ela inclui história da África e da cultura afro-brasileira no currículo escolar. E eu, como professora de filosofia, como mulher negra brasileira, juntamente com meu companheiro Black Jorge, negro também, músico brasileiro, estamos batalhando para poder divulgar essa lei, que até hoje o Estado não implementou. Então, através do nosso artesanato, das nossas pesquisas e contando para as pessoas o valor cultural de cada peça e a importância da africanidade, né, da nossa referência afro-brasileira, para o nosso crescer, para o nosso desenvolvimento como pessoa, a gente traz esse trabalho hoje dessa procissão de Xangô. Então a gente vai mostrar assim um pouquinho assim de quais são esses trabalhos assim, quais são esses artesanatos, né? Então você vai vendo assim, a gente vai mostrar assim, depois ela vai falar assim um pouquinho o que significa tudo isso assim, porque às vezes a gente não sabe assim, e aí a gente vai aprendendo com compreensão. Tem que aprender com compreensão, né? Porque às vezes a gente fala as coisas sem saber e aí julga, isso é um perigo. Então assim, você poderia falar assim, mostrar alguma coisa, mostrar o que isso representa para nós? Vamos lá assim, por favor. Posso sim. Aqui nós temos uma peça que se chama capulana. Capulana é um tecido tradicional que se mantém em Moçambique, que as mulheres moçambicanas, elas, para sair de casa, elas carregam uma peça dessa, tá? E elas usam na sua diversidade inteira, que é esse tecido inteiro, que pode ser utilizado como uma peça de amarração, que vai fazer todo o ornamento sobre a roupa, tá? Elas usam também para carregar as crianças nas costas, usam como acessório o cabelo, que é os nossos chamados turbantes, aí faz aquela bela amarração, tá? Esse tecido veio de Moçambique mesmo, eu e o Black Jorge, meu esposo, estivemos em Moçambique em janeiro deste ano e fomos pesquisar, como pesquisadores autônomos, nós fomos conhecer um pouco da história da capulana. Moçambique é um dos países africanos, um dos únicos que ainda mantém essa tradição, tá? Que eles receberam da Índia há muitos séculos atrás, e mantém essa tradição. Estivemos também na África do Sul, onde nós trouxemos algumas peças, como é o caso desse chaveiro, com a referência do continente. Essa peça que tem um colar usado por alguns grupos étnicos para poder contar um pouquinho sobre a referência dos animais na vida dos africanos. Cada grupo étnico tem uma referência de um animal. Então aqui tem o espinho de um porco-espinho, tá? Que vem mantendo como uma referência dos curandeiros, aqueles que cuidam da saúde dentro de uma referência tradicional da África do Sul. Certo, então olha só,
Então, assim, ela vai passar uns endereços pra gente, assim, e aí se você quiser saber mais, se botar, depois o Turismo São Jerônimo vai também estar correndo atrás disso, informando mais coisas, assim, para você também ter acesso, assim, viu? Então, vai passar a ser um referencial pra gente poder ter contato, assim, e você se informar mais, assim, que hoje o que falta é conhecimento, é informação, é sabedoria, pra gente, assim, saber respeitar mais as pessoas, viu? Então vamos assim, com licença assim, vamos pedir a humildade assim, o endereço, teria muito mais, a gente tá vendo assim que é tão bonito a gente entender as coisas, viu? E aí a gente começa a entender mais as pessoas, né? As outras assim. Vamos lá então, com todo o respeito assim. Endereço? Então, nosso endereço, nós estamos em São Bernardo, no Pós-Balsa, no bairro Tatetos, Rua Alberto Silva, número 12. Estamos formalizando, né, estabelecendo um pouco esse nosso empreendimento. Atualmente nós aceitamos convites para poder divulgar o nosso trabalho através escolas, da exposição, igrejas, das vendas de escolas, igrejas, universidades, ONGs, onde quiser conhecer um pouquinho mais sobre a africanidade no Brasil e pelo menos 2 países, 2 referências da África do Sul e de Moçambique, nós podemos contar um pouco porque nós telefone fomos diretamente, né, nesses países para conhecer um pouquinho. O nosso telefone é o 961752912, tá? Esse é da Claro, e tem também o 982329145, que é da TIM. Tá ok. Então, olha, pode falar assim. Eu gostaria de mostrar essa peça, porque existe uma confusão no nosso país, dizendo sobre essa referência das cores, né? O preto, o verde, o amarelo e o vermelho foi estabelecido como sendo exclusivamente a cor do reggae, porque foi muito bem divulgado pelo Bob Marley, né? Eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque essas cores foram escolhidas pelo movimento pan-africanista, do qual Bob Marley participou e ele divulgou muito bem. E no Brasil a gente precisa pesquisar, precisa conhecer um pouquinho mais, para saber que esse movimento pan-africanista lutou e luta pela unidade africana. Onde estiver um afrodescendente, a África inteira estará lá e precisa ser reconhecida como dos africanos. É isso. Obrigada. Tá, obrigado de nada. Então tá, Turismo São Jerônimo vai ficando por aqui, mostrando um pouco da diversidade cultural, um pouquinho da África. Turismo São Jerônimo, o bom da vida é viajar.